Olá, eu sou a doutora Ana Carolina, uma das médicas pediatras do Criando Sem Crise. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que gera muitas dúvidas. O que é, afinal de contas, um bebê chiador? Se você chegou até aqui, é porque já deve ter ouvido falar esse termo por aí. E aí você pode se perguntar, então, o que é um bebê chiador? Primeiro de tudo, vamos explicar o que é o chiado. Quando nós médicos auscultamos, ou seja, usamos o estetoscópio para ouvir os barulhos que o pulmão faz, a gente pode vir a perceber nesses casos um barulho diferente do habitual. Então, normalmente, quando a gente ausculta o pulmão de uma criança, a gente ouve o ar entrando e saindo. Mas no bebê que está chiando, esse som vai ter uma característica um pouquinho diferente, que vai parecer ali um miadinho de um gato, né? Então a gente fala que parece que a criança engoliu um gatinho. Então fica algo semelhante a Muitas mães esperam que elas mesmas vão conseguir ouvir esse barulho e reconhecer o chiado. Mas a verdade é que na maioria dos casos, pelo menos nos casos mais leves, a gente vai precisar mesmo do estetoscópio, desse aparelhinho aqui que o médico usa, para poder reconhecer esse barulho no pulmão da criança. Então, realmente, só passando por uma avaliação médica para a gente definir se a criança está chiando ou não. E quando que esse chiado acontece? O chiado, pelo menos no primeiro episódio, ele está muito associado a quadros virais. Então, da primeira vez que o bebê chia, a gente vai chamar esse quadro de bronquiolite ou bronquiolite viral. Ela é uma das doenças mais comuns em crianças menores do que 2 anos de idade e é normalmente causada por um vírus chamado vírus sincicial respiratório. Antigamente era um vírus que costumava ser mais comum aí na nossa época de outono e inverno. Digo antigamente porque dos últimos anos, dos últimos 3 anos para cá, eu estou gravando esse vídeo agora em 2024, a gente está vendo que essa sazonalidade já não está acontecendo muito. A gente está tendo quadros de vírus sincicial respiratório de janeiro até dezembro. Mas o pico continua sendo ali por volta de maio, junho e julho, que é quando as nossas enfermarias, UTIs pediátricas ficam lotadas. Bom, então vamos lá. Esse vírus ele chega, ele vai causar um quadro ali no bebê que inicialmente parece como um resfriado comum, então pode causar ali uns 2, 3 dias de congestão nasal, ou seja, um pouquinho de catarro ali no nariz. Geralmente não é um catarro muito intenso. Por volta do 3º dia, essa criança começa com uma tosse, que é uma tosse que a gente fala que é uma tosse mais seca, e tende a piorar por volta do 4º a 5º dia de história. E a gente sabe que de madrugada todos os gatos são pardos, né? Então essa piora costuma vir muitas vezes na madrugada, por diversos motivos que a gente pode conversar depois em outro vídeo. Então você percebe essa piora, né, da tosse, uma tosse muito intensa, uma tosse chata, irritativa. A criança fica chorosa, por vezes ela fica irritada, ela já não consegue mamar direito, especialmente se é um bebezinho que mama no peito, ele vai tentar mamar, no meio do caminho ele fica cansado, fica irritado, começa a chorar, ele não consegue dormir direito porque ele vai dormir, de repente ele tosse, ele acorda com a própria tosse. Então assim, são noites bem difíceis pelas quais essas mães passam. Muitos bebês vão ter este contato com esse vírus, vão inclusive chiar, vão passar por avaliação, mas eles vão estar bem, não vão ter sinais do que a gente chama de desconforto respiratório e vão continuar sendo observados em casa. Outras crianças, porém, podem evoluir com uma dificuldade para respirar e aí acabam necessitando muitas vezes de uma internação hospitalar. E quais são esses sinais, então, que a gente deve ficar atento? É aquele famoso puxar embaixo das costelas, puxar aqui na região do pescoço na hora de respirar, mais ou menos assim, ó. Fazendo esse buraquinho, abrir muito as narinas na hora de puxar o ar, mais ou menos assim, ó. Fazer esse movimento todo com o corpo na hora de respirar, que a gente chama de balancing, e em casos mais graves, inclusive, chegar a ficar gemente, mais ou menos assim. Então as mães confundem às vezes essa gemência, né, que é um sinal já mais grave de insuficiência respiratória, com chiado. O chiado muitas vezes vai vir muito antes disso. Muito bem, esse é o bebê que está num quadro do que chamamos bronquiolite, tá? Que é a primeira vez que o bebê chia e que na 90%, né, na grande maioria dos casos, vai ter sido causado mesmo por um vírus, sendo o vírus mais comum, o vírus sincicial respiratório. E aí, o que acontece com esse bebê depois que ele teve bronquiolite? Aqui que as coisas começam a ficar um pouco mais confusas.
Tem bebês que eles vão ter a bronquiolite e a gente, por definição, considera a bronquiolite esse quadro, né, o primeiro quadro de chiado antes dos 2 anos de idade, e que eles vão ter este quadro e depois eles vão ficar bem e nunca mais terão nada, nunca mais voltarão a chiar. Esses são os bebês, então, que nós falamos que teve uma bronquiolite e tudo bem, ficou bem depois. Alguns bebês, no entanto, depois que tem esse primeiro quadro de bronquiolite, eles ficam com o pulmão já um pouquinho mais reativo, mais sensível, por assim dizer. E a partir daí, outras vezes que ele venha ter contato com outros vírus, e não precisa ser só o vírus sincicial respiratório, pode ser rinovírus, metapneumovírus, diversos outros vírus respiratórios, essa criança pode então voltar a chiar. Então, fazer um quadro semelhante ao que ele fez ali da primeira vez que ele teve bronquiolite. A partir daí, então, a gente vai classificar, vai chamar essa criança de um bebê chiador ou lactente sibilante, que é o termo mais chique. Antigamente, o termo que era usado, e muitas vezes vocês ainda vão continuar ouvindo por aí, era o da bronquite, bronquite alérgica. Hoje em dia esse termo caiu um pouquinho em desuso, o termo que a gente usa em português, então, é o lactente sibilante. Pois bem, esse bebê, doutora, ele tem asma? Não tem? Ele precisa não tratar? Não tem? Bom, então isso aí vai depender um pouquinho de outros comemorativos, de outros detalhes importantes da história dessa criança, da gravidade que ele teve, quantas vezes ele está tendo esses episódios de chiado, se eles estão sendo muito espaçados entre eles ou se está sendo muito frequente, para poder determinar se essa criança precisa de um tratamento que a gente chama de manutenção. Então, usar uma bombinha não só nas crises, mas uma bombinha profilática para evitar que ela fique tendo crises tão recorrentes. Normalmente, assim, o mais clássico é que a gente pense nesse tipo de tratamento após o 3º episódio. Mas eu, que sou intensivista, trabalho em UTIs pediátricas, muitas vezes se a gente vê uma criança que já teve um 2º episódio ali mais grave, a gente já encaminha essa criança para um pneumologista infantil e já dá alta para essa criança usando uma dessas bombinhas que servem para tratamento. Se é o seu caso, se seu filho já chiou mais de uma vez, então eu te sugiro que você converse com o seu pediatra se seria o caso de pensar num tratamento para o seu filho ou não e peça para que ele te explique o porquê, se ele achar que ainda não é o momento, ou se já seria o caso também de ser encaminhado para um médico especialista pneumologista, se vocês considerarem necessário. O tratamento específico, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque realmente precisa ser prescrito pelo médico, então não são tratamentos que vocês poderiam começar em casa por conta, não no primeiro momento. Então a minha indicação seria realmente de vocês conversarem com o médico de vocês. Ah, doutora, mas e será que meu filho ele vai continuar tendo isso para sempre? Isso vai ser uma coisa que vai ficar para sempre? Ou será que depois que crescer melhor? Então, nós chamamos de lactente sibilante justamente por quê? Porque nós não sabemos se depois que passar essa fase de lactente, né, ou seja, nesses primeiros 2 anos de vida, 2, 3 anos de vida, essa criança vai continuar ou não chiando. Muitas crianças, depois que a imunidade amadurece ali por volta dos 3, 4 anos, elas nunca mais terão nada, nunca mais voltarão a chiar. Ou podem até ter ali até os 6 anos, um ou outro episódio muito esparso, muito mais leve, sem precisar de nenhum tratamento específico. Então a gente vai dizer que essa criança foi um bebê chiador, foi um lactente sibilante, mas que resolveu, melhorou e seguiu firme aí a vida. Agora, se essa criança continua chiando, passada essa fase de lactente, então ela já está ali na fase escolar, 4, 5 anos de idade, e ela continua tendo episódios recorrentes de chiado, muito provavelmente essa criança vai se tornar asmática. Então, a asma é realmente uma doença crônica, ela não tem um tratamento que vá fazer com que a doença suma, ela tem apenas tratamentos para poder mantê-la sob controle, né? Então, o objetivo de quem é asmático é conseguir controlar a sua asma e não curar totalmente a sua asma, pois ainda não temos um tratamento curativo para a mesma. Então, se a criança mantém esses quadros de chiado depois dos 5 anos, ela deve sim ser encaminhada para um pneumologista ou se é um pediatra experiente, fazer testes específicos, sendo um deles a espirometria, para poder avaliar se realmente trata-se de uma criança asmática e aí sim poder começar o tratamento específico. A título de curiosidade, apesar da gente dar nomes diferentes, estar trabalhando com idades diferentes, a base do tratamento, tanto para um lactente sibilante, tanto para um asmático,
é a mesma. O que muda aqui é que a gente não sabe se o bebê Shadow ou lactente sibilante, se ele carregará isso para a vida inteira ou se será algo ali do momento que com o amadurecimento e com o crescimento já se resolverá sozinho. Mas no fundo, a forma como a gente acaba tratando realmente é a mesma para os dois. Ah, doutor, e tem como eu saber, né, se meu filho vai virar? Então, muitas vezes eu ouço essa pergunta dos pais ali naquele primeiro momento na UTI, bebezinhos pequenos, de 4, 5 meses que internaram com quadro de bronquiolite, e os pais já ficam aflitos, eles querem saber, meu filho vai ser ou não vai ser asmático? Ou ele vai ser um bebê Shadow que depois será um asmático? Infelizmente, eu costumo brincar que a gente não tem bola de cristal, não tem como a gente determinar isso logo no primeiro momento, né, naquela primeira internação por bronquiolite, mas a gente sabe sim que algumas outras características podem dar aí pra gente uma ideia do que vai vir a acontecer. Então, a genética é um fator importante. Se é um bebezinho que já tem um histórico familiar em que o pai é asmático, a mãe é asmática, ou foram asmáticos na infância, depois controlaram na vida adulta. Se esse bebê já tem irmãos mais velhos, que já são bebês chiadores, que foram bebês chiadores, se é uma família que já tem muitas bombinhas em casa, realmente aumenta muito a chance de que essa criança vá vir a ser um bebê chiador e possivelmente um asmático no futuro. Outro fator aí que pode influenciar é o que a gente chama de outras características atópicas. Então eu costumo brincar que tem algumas doenças ali que são primas. Asma, rinite e dermatite atópica do bebê, eles têm muita relação ali entre eles. Então, às vezes, um bebezinho que já tem um quadro mais importante de dermatite atópica e faz ali a sua primeira bronquiolite, a gente já fica mais atento, esperando que ele possa vir ser um bebê Shadow. A mesma coisa também para as crianças que já têm um antecedente de alergia à proteína do leite de vaca. Então, crianças que já tiveram uma dificuldade aí com a introdução do leite de vaca nos primeiros meses de vida, ainda que fosse no aleitamento materno, a gente tem o primeiro quadro de bronquiolite, ainda que mais tarde, a gente já fica ali esperando que possa mesmo vir a ser um bebê Shadow. Ah, doutora, e criança que não chiou antes dos 2, 3 anos, quer dizer que nunca mais ela vai chiar? Infelizmente não é assim também. Então a gente tem fenótipos, a gente tem tipos diferentes de asmáticos e pode vir a acontecer sim do seu filho ter o primeiro episódio de chiado com 4, 5 anos e também não ter mais nada, então a gente acaba associando mesmo a um quadro viral, ou depois se tornar mesmo um asmático. Isso é mais raro, o mais comum é que as crianças tenham já o primeiro episódio de chiado nos primeiros 2 anos de vida. Eu até anotei aqui para vocês, existe um estudo americano que fala que 1 em cada 3 crianças vão chiar antes dos 3 anos de idade. Então, realmente, é bem comum, é um quadro bastante comum. É o maior motivo de internação em pediatria. E isso a gente está falando das crianças que foram diagnosticadas. Provavelmente, muitas outras chiaram, mas foram quadros leves, não chegaram nem aí no médico, não foram auscultadas, então não foi feito esse diagnóstico. Mas dos que estão devidamente diagnosticados, a gente já sabe que é 1 em cada 3 crianças que vão chiar antes dos 3 anos de idade. Então é infinitamente mais comum que isso apareça aí nos primeiros 2, 3 anos, mas pode também sim começar um pouquinho mais velho, com 4, 5 anos de idade. E lembrando que o primeiro episódio também é o mais comum a ser causado pelos vírus sincicial respiratório, mas não obrigatoriamente. Então, todos os outros vírus que causam quadros respiratórios, como agora, né, mais recentemente, o coronavírus, podem sim também desencadear esse mecanismo que vai fazer a criança chiar. E por último, assim, só para vocês entenderem, né, o que é o chiado, então a gente chama o nome técnico para isso, é broncoespasmo. Então nada mais é do que o brônquio, que é a região ali por onde o ar passa. Ele pode, aqui a gente tem, né, imagina que o ar está passando aqui dentro, e seja por um mecanismo ali de hiperreatividade, em que essa musculatura se contrai, seja pelo acúmulo de secreção, o ar ele consegue entrar relativamente bem no pulmão, mas na hora de sair ele enfrenta muita resistência a esse fluxo, que está ali diminuído, apertadinho, e acaba fazendo então esse barulho tão temido pelas mães. O que é importante ficar atento na sua casa? Se o seu bebê nunca chiou, o mais importante é você saber que isso existe, já ter ouvido falar sobre a bronquiolite e quando ele ficar resfriadinho, estar atento, porque caso você perceba algum sinal de desconforto respiratório ou uma evolução parecida com essa que eu comentei no início do vídeo, é importante você passar com o seu médico pediatra. E se seu filho já é um lactente sibilante, eu falo que depois da primeira vez
já fica muito mais fácil, as mães já sabem reconhecer, já sabem o que esperar, mas é importante você já ter conversado com o seu pediatra, se seu filho tem chiado aí com frequência, para ter um plano de ação. Então não adianta toda vez que o seu filho chiar, você ter que correr desesperado atrás do médico. É importante que você já converse e já esteja preparado para saber reconhecer e já saber o que fazer caso venha aí um novo episódio. Assim, né, você agindo o quanto antes, agindo logo no início dos primeiros sintomas, muitas vezes a gente consegue evitar que esse quadro progrida e se torne algo mais grave, necessitando inclusive de internação. E sempre, caso perceba que a criança já está com sinais de desconforto respiratórios, se você tiver acesso a um pediatra rápido, né, ótimo, converse com o seu pediatra, mas caso esse acesso não seja possível, é importantíssimo então ir a um pronto-socorro para que essa criança possa ser prontamente avaliada, porque isso são condições graves e podem fazer com que as crianças tenham inclusive paradas respiratórias. Então são diagnósticos com os quais a gente não pode brincar. Bom, espero que tenha ficado um pouquinho mais claro aí o tema, espero ter esclarecido um pouquinho aí para vocês. Deixem as suas dúvidas aqui no comentário que